Olá, sejam bem-vindos à sexta Semana da Cultura Caiçara de São Vicente. É um prazer imenso estar aqui nesse momento, poder discutir um pouco da nossa identidade coletiva, da nossa história, do nosso território. Vivemos em um mundo onde constantemente as identidades culturais individuais e coletivas são impactadas por macrotecnologias de informação que muitas vezes contradizem o que somos. Criada principalmente para o consumo imediato da cultura em massa, é de uma maneira fundamental que hoje possamos refletir sobre quem somos. Saber quem somos é saber para onde vamos. Quando se fala em caiçara, vem logo à mente a ideia do pescador vivendo em sua comunidade tradicional, com a subsistência da pesca, da agricultura, o seu artesanato muito bem empregado no seu dia a dia. Mas hoje o caiçara não é apenas o caiçara tradicional, aquele que nasce no litoral entre Paraty, no Rio de Janeiro, passando pelo litoral paulista até o norte do Paraná, vivendo em comunidades tradicionais. Hoje, o caiçara está inserido no meio urbano e traz para si toda essa ancestralidade, essa história que vive desde os primeiros anos da colonização, fruto da miscigenação, muitas vezes violenta, entre o indígena, o europeu e o africano. A formação do caiçara é a própria formação do povo brasileiro nas suas bases identitárias. E inserido no meio urbano, muito se perdeu de sua memória, de sua história. Hoje, o caiçara se vê como uma caiçara, se vê como um caiçara, mas muitas vezes desconhece o que é ser caiçara. E o que é ser caiçara no dia de hoje? É refletir sobre aonde estamos, sobre a nossa história, sobre os rumos e transformações que vivemos no decorrer de 5 séculos. Antônio Carlos Diegues, um dos principais fundamentadores sobre a cultura caiçara, um grande pesquisador da USP, e que inspirou muitos e muitos outros pesquisadores e também artistas, nos fala desse caiçara tradicional. Por um outro lado, Stuart Hall, um importante pensador da identidade na pós-modernidade, nos relata que hoje vivemos um modo onde as identidades muitas vezes são móveis, contraditórias e complementares. Desse modo, podemos analisar a questão da identidade cultural caiçara, como as contradições, as complementariedades se movem no decorrer de sua existência. Veja, é possível hoje trocar as identidades, as nossas características, através do modo de falar, de se vestir, de se expressar, de agir no meio social. É possível comprar essas identidades como mercadorias que são nos impostas para que atinjam um consumo ainda maior. Dessa maneira, quando pensamos em nossa história e a ressignificamos, conseguimos assim reinventar todo o nosso processo de uma maneira que possamos enxergar a atualidade de outra forma.
Dentro da cultura propriamente dita caiçara, temos a cultura tradicional, o fandango, as rodas de música, nós temos o mutirão e uma série de outras manifestações que são tradicionais. Mas muito dessas manifestações tradicionais hoje migram para o meio urbano, são impactadas pelo turismo, pelas questões econômicas e sociais. Dessa maneira, o caiçara, no decorrer de toda a sua história, vem sempre se adaptando, se moldando, sem jamais abandonar as suas características próprias, essenciais. Por exemplo, vemos hoje que a cultura contemporânea, que a cultura caiçara, migra também para a arte contemporânea, para a arte experimental e para outras formas de expressão cultural. Nada mais natural, pois uma das características principais do caiçara é justamente essa adaptabilidade extrema que permitiu, no decorrer de sua existência, a construção da sua história e da sua identidade coletiva. Hoje, o caiçara não é apenas o caiçara tradicional, aquele que vive em suas comunidades, que vive da pesca, da agricultura. É também aquele que está inserido dentro da cidade, que trabalha na prestação de serviços, que tem às vezes outras religiosidades além da católica, mas ainda assim ele não deixa de ser caiçara. É que muito da nossa memória foi apagada pelo desenvolvimento social, econômico, pelas demandas políticas da nossa sociedade. E mesmo que uma memória tendo sido apagada, ainda assim essas características, elas continuam. Por exemplo, a pesquisadora Eli Cardoso, em seu livro Caiçara, Sim Senhor, fez uma pesquisa abrangente com alunos da Baixada Santista sobre a questão do ser caiçara. 70% dos entrevistados falam que se consideram caiçaras, mas ao serem questionados sobre o que é ser caiçara, muitos têm dúvidas e uma noção pouco precisa sobre o que é ser caiçara. Dessa maneira, se comprova justamente isso, essa ruptura da memória. Continuamos caiçaras, mas muitas vezes não sabemos mais o que é ser caiçara. Muito bem, o que é então ser caiçara nos dias de hoje? É justamente se perguntar, se questionar constantemente sobre a sua identidade, entender todo o processo histórico pelo qual passamos, é entender as adaptações mediante a cada um dos ciclos econômicos, as mudanças ambientais, sociais, políticas pelas quais passamos. É entender que essas características prevalecem ainda hoje, que são fruto da sua origem, acontecida lá nos primeiros anos da colonização brasileira pelos europeus, principalmente os portugueses. Dessa maneira, acredito piamente que o caiçara não é apenas a cultura tradicional dentro desse território colocado entre Paraty, Rio de Janeiro, litoral paulista e o norte do Paraná. Na verdade, o caiçara tem um território muito mais abrangente, que se estende por todo o litoral brasileiro e vai se adentrando no decorrer da história pelos sertões. Veja, por exemplo, recentemente eu estive em Ouro Preto, Minas Gerais, e andando pela cidade, conversando com as pessoas, observando a arquitetura, as manifestações culturais, observando a geografia, a vegetação, a fauna, se percebe que há muito em comum com o nosso litoral paulista, com São Vicente, por exemplo, porque lá nós temos a Mata Atlântica também,
nós temos a colonização portuguesa, nós temos toda a gama de influência indígena e também de todas as nações africanas que vieram para o Brasil, escravizadas, infelizmente. E olha só, vejam, os bandeirantes que iniciaram toda essa prospecção rumo ao sertão, eles eram, na sua grande maioria, considerados como vicentinos ou bandeirantes paulistas. Parte das suas famílias originam-se justamente da capitania de São Vicente, da própria vila de São Vicente. E essas características, essa junção que foi se formando nos primeiros anos, através do indígena autóctone, do europeu, entre eles os portugueses, italianos, noruegueses, alemães, juntos às nações africanas que vieram para cá, nós temos uma gama de características muito ricas que explicam a brasilidade como um todo. Grandes pensadores já questionaram essa questão. Qual é essa protocélula que teria dado origem a toda a identidade brasileira, ao que chamamos de brasilidade? As conversas, as pesquisas a respeito, as reflexões começam, na verdade, já desde Machado de Assis, onde ele começa a questionar o que é ser brasileiro através da figura de um compositor de grande sucesso nas marchinhas, nas polcas, na música popular, e que toda vez que tentava compor dentro dos moldes europeus, se sentia frustrado. Isso demonstra justamente essa visão que nós temos de sempre valorizar o que é externo, o que é estrangeiro, principalmente por causa da nossa colonização. Veja, os filhos de portugueses nascidos no Brasil, nos primeiros anos da colonização, ao ser perguntados quem eram, respondiam que não eram reinóis, que não eram nascidos no reino de Portugal. Dessa maneira se caracteriza um dado fundamental na construção da nossa identidade. A nossa identidade basicamente é formada pela autonegação de quem somos. Ao dizer que você não é reinol, você nega que é brasileiro, você anula isso. Veja o próprio Caiçara na sua origem, filho da indígena com o português. Ele não era aceito nem pela sociedade portuguesa e nem pela sociedade, pela nação indígena de sua origem. Isso faz com que, historicamente, no decorrer de sua existência, ele negue a sua identidade. Algo que só vai mudando a partir de 1980, principalmente pelo empenho do pesquisador Antônio Carlos Diegues, da USP. Dessa maneira, ao olhar para nós de uma maneira mais profunda, conseguimos chegar a uma valorização diferente, entendendo que as nossas raízes, que a nossa história são de fundamental importância na construção de quem somos, e esquecê-las ou negá-las em detrimento de culturas estrangeiras faz com que sempre sejamos submissos a uma teoria cultural aonde se enxerga o que é mais ou o que é menos. Não. Todas as culturas são importantes, são válidas na construção de uma identidade geral, coletiva. E é exatamente dessa maneira que centramos o nosso trabalho. Hoje nós temos a arte contemporânea caiçara, cujos representantes principais são, por exemplo, o compositor Gilberto Mendes, fundador do Festival Música Nova,
o mais importante e antigo festival de música erudita das Américas. Nós temos figuras como Lívio Trachtenberg, compositor paulista, grandes pintores como Maurício Adinolfi, Fabrício Lopes e muitos outros coletivos de artes visuais que se auto-identificam como caiçara e trazem isso para a sua arte. O cinema está repleto de exemplos como o grande cineasta Francisco de Paula, que em 1985 dirigiu e produziu o seu primeiro longa, o Areias Escaldantes, um elenco formidável rodado no Rio de Janeiro, figuras como Regina Casé e muitos outros. Temos ainda muitos outros exemplos de autores, de escritores dentro dessa arte contemporânea caiçara, como Flávio Viegas Amoreira, Marcelo Ariel, Madô Martins, Regina Alonso, Ademir Demarque e muitos outros. E para sua obra, para sua construção artística, eles trazem justamente essa reflexão, essa ligação profunda que temos com o mar, com o litoral, com a nossa história e principalmente com essa diversidade cultural que nos forma, cuja base é a cultura indígena autóctone, a cultura europeia e a cultura africana. Trazer esses elementos para a contemporaneidade possibilita com que trabalhemos diversas linguagens artísticas, criando uma nova, aonde a música passa a não ser apenas música, mas também literatura, cinema, fotografia, teatro, performance, aonde os limites entre o que é cultura popular, erudita, folclórica, experimental, o que é vanguarda, se fundem numa nova linguagem, que chamamos hoje de arte contemporânea caiçara. Essas reflexões são muito importantes nos dias de hoje, pois é justamente com a fragmentação das identidades individuais e coletivas que todo o processo da globalização se faz possível. Ao adotarmos outras culturas, outras identidades em detrimento da nossa, possibilitamos justamente todo esse mecanismo econômico que rege o mundo há tanto tempo. Por isso é tão importante que hoje pensemos e criemos, através dessas concepções da cultura contemporânea caiçara, que é um modo de reinterpretarmos o passado para podermos reinventarmos o nosso presente e construir uma nova história, um novo futuro, não apenas dentro do ponto de vista das elites econômicas e políticas, mas dentro do ponto de vista de nós, o povo, que na verdade somos quem construímos cotidianamente a história e a nossa identidade cultural. Desde já agradeço a todos e espero que tenham acompanhado todas as atividades da Semana Cultural Caiçara de São Vicente e ainda até sexta-feira teremos mais atividades. Muito obrigado a todos.